Filosofia e Noosfera. Nós iniciaremos uma série de vídeos em que desenvolveremos sobre este tema aquilo que refere-se ao pensamento humano, tanto do ponto de vista da elaboração da filosofia, cuja palavra significa philo, amigo, e sofia, sabedoria ou conhecimento. E noosfera, aquela camada que envolve o pensamento humano, ou, se pensarmos de uma maneira mais ampla, a cultura e a espiritualidade que são desenvolvidas no pensamento humano e que pode se refletir também na vida social do planeta. A noosfera foi uma palavra cunhada por Vernadsky e adotada pelo filósofo e padre jesuíta Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin via a noosfera num sentido mais amplo do que o próprio pensamento humano. Via que a noosfera poderia envolver todo o universo. Como cristão, ele elaborou um sentido mais amplo ainda desta palavra, elaborando que todo o universo seria cristocêntrico, isto é, todo o universo trabalha pela manutenção da vida e a salvação do homem. A filosofia pode e deve dialogar com a noosfera, afinal, a noosfera é um substrato desse pensamento. Noosfera significa aquela camada que envolve o pensamento humano. Abaixo dela nós temos a geosfera, que é a maneira como o planeta se formou após bilhões de anos, desde o surgimento do universo, o esfriamento da Terra, as suas diversas etapas, né? Do período pré-cambriano, passando pelo Paleozoico e o Mesozoico, até formar um planeta mais estável, aonde pôde se desenvolver a biosfera. A biosfera, portanto, é aquela camada animada da Terra que passou também por várias etapas de evolução. Calcula-se que foi no período em que a mente humana já estava completamente desenvolvida que começa a se desenvolver, a partir dos pré-socráticos, esta camada mais elaborada do pensamento. Não significa que o homem primitivo não pensava ou não tivesse elaborado já uma cultura própria do ser humano, né? O chamado Homo sapiens, né? O surgimento do Homo sapiens coopera com um período de mais agregação da vida humana no solo. O homem que era nômade começa a se fixar em determinadas regiões, quer como agricultor, quer como pastor. Esse período coincide com o início das primeiras leis elaboradas, que posteriormente serão leis escritas, e também aquelas leis que desenvolvem parte do conhecimento humano num sentido mais amplo. Os gregos, além da physis, que para eles era toda a natureza, e envolvendo o universo, era também chamado de cosmos, a physis, para os gregos, tinha também uma camada chamada metaphysis. É essa camada metaphysis em que nós elaboramos a noosfera. A noosfera é, assim, uma camada de desenvolvimento do pensamento humano que vai cooperar com a vida no planeta. É ela que elabora diversas etapas do processo civilizatório. O processo civilizatório que nós pontuamos como mais profundo é o período dos pré-socráticos, justamente esse em que surge a ideia da physis. Conforme já dissemos, a physis não é simplesmente a natureza, mas é a maneira como nós pensamos a essência de todas as coisas que existem. E os gregos da Antiguidade Clássica não deixaram de pensar também a metaphysis, ou seja, aquilo que é além da física. Este período de elaboração coincide com um desenvolvimento mais amplo da sociabilidade humana. Elabora-se ali a ideia da democracia,
a ideia do Estado e também a ideia do Deus Uno. O Deus Uno vem colaborar com a ideia metafísica da alma. A alma não é algo específico do cristianismo. Também filósofos antigos, como Plotino, elaborou o conceito de alma, que é uma de suas obras. Na Antiguidade Clássica, portanto, vai conviver este sentido físico com o sentido metafísico da ciência e da sabedoria humana. Esse desenvolvimento em torno da filosofia pode e deve dialogar com as diversas visões cosmológicas, entre elas a visão do cristianismo. Platão, então, elabora o mundo inteligível e o mundo sensível. Aristóteles, então, elabora a ideia do motor imóvel, aquele que seria o princípio de toda a natureza, de todo o cosmos. Os gregos vão também elaborar um conceito de verdade. O conceito de verdade para os gregos é a aletheia. A, no sufixo grego, significa não. Então, seria não escondido ou aquilo que é revelado. Vamos diferenciar o conceito de revelado do conceito de desvelar. É um conceito mais contemporâneo de Heidegger, mas que ele pode e deve ser inserido na história. O conceito de desvelar é aquele conceito que significa realmente tirar o véu, enquanto que revelar significa que tiramos uma parte do véu, mas encontramos outra camada onde o conhecimento e a sabedoria mais profundos ainda não estão totalmente desvelados. Este conceito de verdade é o conceito que vai ser desenvolvido durante toda a história da humanidade. E é neste conceito que devemos pensar uma cosmogonia mais ampla, ou seja, aquela que contempla o que somos, de onde viemos e para onde vamos, pois este é o sentido mais profundo da filosofia. A noosfera corresponde àquela camada do pensamento e da mente em que isto se desenvolve. É possível uma sabedoria total, uma sabedoria eterna? Para os cristãos, nós acreditamos que sim. Ela vem da ideia de que, para aqueles que vivem profundamente a verdade agora pensada com um sentido ontológico, ou seja, a verdade é um ser do qual fomos criados e um ser para o qual fomos criados. Esta verdade ontológica, ela supera a verdade lógica, aonde apenas nós elaboramos raciocínios e formas de desenvolvimento do pensamento humano, uma camada importante da atmosfera, mas ela não deve ser a camada que determina totalmente o conhecimento e a sabedoria humana. Esta camada divina, ela encontra-se desenvolvida em diversas etapas, e nós podemos dizer que aquela etapa em que ela é mais reveladora, e reveladora aqui não está com o termo errado, que é o surgimento do Deus homem, Jesus, no planeta, significa que, neste momento, aquela camada da nosfera mais divina toca a realidade humana. Esta sabedoria e esta vida divina, ela vem ao planeta através de um homem que, para nós cristãos, é o Salvador, pois ele consegue contemplar toda a sabedoria divina e ela está descrita, então, naquilo que nós chamamos da leitura dos evangelhos. É fato de que os homens, durante toda a história, foram e desenvolveram pensamentos diferentes a respeito da mensagem divina. É fato também que muitos profetas, no campo da religiosidade, da espiritualidade, e muitos oráculos no campo da sabedoria, né? Existe o famoso oráculo de Delfos, né? que ditava coisas e mistérios além do conhecimento humano para os gregos. Nós temos também
os profetas que foram fazendo o povo caminhar até essa revelação de Jesus para a humanidade, o século zero da nossa era. A palavra revelação pode parecer estranha, talvez seria mais correto dizer que Deus se desvelou, mas Deus não se desvelou. Deus se revelou para a humanidade, porque Deus entra na história. Deus que é puro ser, Deus que é ontológico, entra na história e se faz homem e caminha com a humanidade dentro da existência. Então aqui devemos diferenciar o que é ser, puro ser, que é eterno, com existência, que é uma existência temporal e finita. Isto é o que confunde muitas pessoas em torno dos ensinamentos cosmológicos das diversas religiões, em particular da religião cristã. Jesus desvelará o divino ser ao dizer: quem me vê, vê o Pai. Então, quem me vê, vê também a realidade divina e eterna. Mas vê também um homem caminhando sobre a terra. É sobre isso que Jesus irá perguntar aos seus discípulos. Em Mateus 13:16, ele perguntará: quem diz os homens que eu sou? Né? Aí os discípulos dirão: dizem que é um profeta, ou talvez o profeta João Batista que voltou, etc. E depois ele pergunta para os próprios apóstolos: e vocês? Quem dizem que eu sou? Né? E Pedro vai dizer que Jesus é o Deus vivo, ou seja, ele é, mesmo existindo na terra, na condição humana, ele é também um ser divino. Desta resposta de Jesus, fica para o cristianismo a pergunta: quem é Deus para você? Quem é Jesus para você? Diversas leituras que podem ser feitas praticamente antecedendo ou na continuidade dessa leitura, né, são também reveladoras, né? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino divino, né? E também nem todo aquele que olha, Senhor, pregamos em seu nome e ceamos em seu nome, etc. E Jesus vai dizer uma palavra muito dura: não vos conheço. O que significa o conhecimento de Deus? Significa o conhecimento do amor, o conhecimento e o reconhecimento do outro. Então vejam que ao mesmo tempo em que Deus se revela para o homem, ele também se desvela e mostra para nós aquela realidade divina a qual todos nós devemos procurar. Deus é eterno, Deus é amor e Deus caminha conosco em todos os momentos de nossa vida.